Segunda Reis, capítulo de número 8, mas eu quero pegar a partir do versículo 7, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na sua mão e vai a encontrar-se com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei eu de sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe: certamente não sarará, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo nas suas fortalezas, os seus jovens matará a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: por que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tal grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao Senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E ele disse: disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor, molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Aleluia, Jesus. Eu fiz questão de ler todo aí, né, do versículo 7 até o versículo 15, porque Azael foi justamente um dos que o Senhor disse a Elias quando Elias estava na caverna, que era para ele sair da caverna, que ele usaria Elias para ungir Azael, rei, e também Jeú, e também Eliseu, seu sucessor. Então, tem coisas que Deus permite para poder trazer como correção. Então, certamente Deus permitiu que esse fosse usado como ferramenta ou como instrumento para castigo do povo de Israel. Percebe que em todas as coisas que Deus faz, Ele sempre faz porque Ele quer chamar a atenção do seu povo para Ele. Tudo que Deus faz, seja bom, seja ruim, Ele está trazendo para que as pessoas entendam o porquê e para quê de certas atitudes da parte dele. Muitas vezes nós queremos não aceitar, não queremos não entender, ou queremos até achar: ah, Senhor, por que você está fazendo assim? Faz assado. Ah, Senhor, não faz assim, faz desse jeito. Porque nós não entendemos a forma como Deus faz agora. Nós só vamos compreender depois. E quando Deus me deu esta palavra, nós vamos ver que o povo estava vivendo, né, um período de seca, de fome. Foi profetizado pelo profeta Eliseu a fome em Samaria. E Eliseu chegou a dar um conselho logo no capítulo 8, logo no primeiro versículo do capítulo 8, Eliseu deu um conselho à sunamita que fosse peregrinar, né, em terras estrangeiras, para que ela não morresse de fome, nem ela e nem o seu filho. E assim ela o fez. Ela foi peregrinar em outras terras. E o rei
Jorão queria saber quais eram os grandes sinais, as coisas que Eliseu havia praticado. Louvado seja o nome do Senhor. E estava diante do rei, falando com o rei, o próprio Geazi, que era alguém que servia a Eliseu, né, da forma dele, mas ele servia a Eliseu, era servo, né, de Eliseu, e ele estava dando testemunho ao rei acerca da sunamita, que Eliseu tinha então profetizado o filho a ela. E quando Geazi está conversando com o rei, a sunamita chega voltando das terras que ela estava peregrinando por conta da fome, e aí Geazi tem a oportunidade de dizer para ela, ou para o rei, diz assim: eis aí a mulher, né, de quem eu estou falando, eis aí a mulher sunamita, e eis aí o seu filho. Ela tinha saído para peregrinar, né, para poder se escapar da fome, e justamente quando ela chega, Geazi está falando dela como testemunho para o rei, que queria saber mais, né, de Eliseu. E esta mulher chega, dá o testemunho, o rei então vai restituir tudo que ela tinha, que era outrora dela, que antes tinha sido dela, como diz na lei, que a pessoa precisa ter suas terras depois que sai, não perde, como diz lá no livro de Ruth, como as propriedades que eram de Elimeleque, teve que retornar depois como posse para o seu dono original. Então percebe esta tarde, ou esta noite, ou esse dia, o que Deus quer falar. Eu estou só dando o contexto do capítulo 8 para poder chegar aonde eu quero falar do versículo 7. Ben-Hadad, rei da Síria. Ele agora está doente, tem uma enfermidade. Sunamita já tinha recebido as terras, foi uma bênção, o testemunho dela foi maravilhoso. Geazi contou o testemunho dela, e eu já quero abrir só um pedacinho disso aqui, porque isso aqui é uma outra pregação, só um pedacinho para você entender que, por mais que você saia do lugar onde você está, se tem uma promessa com você, se tem algo de Deus para a sua vida, você vai retornar, e aquilo que é seu volta para as suas mãos. É só uma pincelada no capítulo 8, para você entender que há situações que Deus cria, nos dá o escape, nos dá o livramento, mas se for preciso retornar, se for preciso voltar, se for preciso voltar novamente do lugar aonde Ele um dia te tirou, você já fica sabendo que o Senhor vai colocar tudo de volta nas tuas mãos, aquilo que provavelmente pelo rei, né, era praticamente ter tomado tudo dela, mas com um grande testemunho que Eliseu estava ali, Geazi estava dando ali acerca dela, ela então recebe tudo novamente como posse do que já era dela, porque muitas vezes o inimigo quer roubar o que é seu, quer tirar o que é seu, e Deus muitas vezes cria situações, te dá um escape, te dá um livramento, e depois que passa todo o processo, Ele devolve da sua forma, da forma que Ele te entregou um dia. Então eu já estou profetizando nesta live, nesse canal, nesse capítulo sobre a sua vida. Eu não sei qual foi a circunstância que fez você mudar de país. Eu não sei qual foi a circunstância que fez você mudar de estado, mudar de casa. Eu não sei qual foi a dificuldade que fez você abandonar a sua casa e sair por uma direção de Deus, porque foi essa a direção de Eliseu para a sunamita. Vá peregrinar em uma outra terra, porque tem fome, a fome vai durar, então você vai peregrinar numa terra estrangeira. E lá foi a sunamita obedecendo a voz do profeta Eliseu. Ficou aproximadamente por 7 anos, e quando ela retorna, foi justamente o momento em que Geazi está contando o testemunho da obra que Deus fez na vida da sunamita. E é o momento que ela chega, e o testemunho dela, glória, fez o rei destituir ou devolver tudo que era dela novamente. Eu já estou pregando para pessoas que já estão recebendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me interessa esta noite, para esta live, é o capítulo de número
8, a partir do versículo 10. Azael, embora fosse alguém indicado por Deus, ele estava servindo a Ben-Hadad, que era rei da Síria. Só que Ben-Hadad estava enfermo. E ele, ao contrário do que diz em 2 Reis, capítulo 1, quando o rei Moabe manda saber se ia morrer ou ficar vivo, ou se ia sarar da sua enfermidade, ele vai procurar aos deuses estranhos, Baal, Zebub. Elias vai dizer para ele: não tem Deus em Israel, para que você consulte a um adivinho, a um Deus estranho. Não tem Deus em Israel. Ao contrário do rei Amazias, Eliseu agora está chegando em Damasco, capital da Síria. Síria, sem a Síria. Ele está chegando em Damasco. E quando Ben-Hadad, que estava enfermo, soube que Eliseu estava chegando, ele manda presentes pela mão do seu subordinado Azael. A Bíblia diz que esse homem pega do que é melhor de Damasco e leva para Eliseu. Ao encontrar-se com Eliseu, ele vai dizer desta forma: o meu senhor está enfermo e mandou dizer para ti, para saber se ele vai permanecer doente ou se ele vai sarar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Eliseu, pela revelação do Espírito Santo, ele vai dizer para Azael desta forma: ele não vai morrer, porque o Senhor me mostrou de que ele vai morrer. O Senhor me mostrou que ele vai descer a sepultura. Ele vai morrer. E aí Eliseu, diante de Azael, fita os olhos nele. Eita Jesus! Fita os olhos nele. Eu quero que você fique bem ligadinho nesta tarde, para você entender o que Deus quer falar através desta palavra, porque isso é uma revelação de Deus dentro desta mensagem. Para quem, pastora? Para a nação brasileira. Por isso que eu coloquei o título aí. Antes mesmo de completar o título, o Senhor havia colocado isso no meu coração. Só passando por cima. Por quê? Porque Azael, ele foi até Eliseu, levando os presentes por ordem de Ben-Hadad, rei da Síria, para saber se ele ia morrer ou não, ou seria ser curado daquela enfermidade. Só que Eliseu, ele viu depois, ele já viu Azael reinando em lugar de Ben-Hadad. Não porque Ben-Hadad morreria, porque bem poderia ser que Ben-Hadad seria curado daquela enfermidade. Mas Eliseu começou a chorar diante de Azael. E ele vai perguntar: por que é que você está chorando, meu senhor? Ele vai dizer: porque eu sei muito bem o que você vai fazer. Eu estou vendo você massacrando o povo de Israel. Eu estou vendo você destruindo a nação de Israel. Eu estou vendo você acabando com as crianças, com os meninos. Eita, canturergue andou me andai. Eu sei que Deus me deu esta revelação dentro da palavra. Dele canturergue. Escuta bem o que Deus me revelou dentro desta palavra. Quem estava reinando era Ben-Hadad, rei da Síria. Azael não era rei da Síria. Quem estava reinando era Ben-Hadad. Percebe o que Deus está falando. E quando Eliseu vai dizer para ele: olha, ele vai morrer e ele não vai sarar, Eliseu estava dizendo desta forma: eu estou vendo você reinando sobre a Síria. Eita!
e acabando com o povo de Israel. Você vai ser alguém que vai ser usado para a correção do povo. Só que Deus me revela, Eliseu falando, o Senhor me disse que Eliseu chorou, assim como Jesus chorou em Lucas, quando diz Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Assim como Paulo também chorou em Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 20, pela situação do povo, pela apostasia, pela idolatria. Então, o Senhor usaria Azael para trazer justiça, para trazer correção sobre o povo de Israel. Seria alguém usado para correção. Ou seja, quem estava reinando era Ben-Hadad. Eliseu chora por ver a situação que o povo passaria na mão de Azael. Azael vai dizer, mas quem sou eu? Eu sou um cão. Eu sou apenas um cão. Eita Jesus! Porque na época o cão, você sabe muito bem o que significava na época para aquele povo no passado, né? O próprio Mefibosete se considerou um cão morto. E a gente sabe pelo judaísmo, era um animal, o cão era um animal selvagem. Ele matava. Era algo que era selvagem, não era um cão de estimação. Então, escuta o que ele está dizendo, ele mesmo com a boca dele. Quem sou eu? Eu sou um cão. E Eliseu disse, e ele faz a pergunta, por que você está chorando? Ele diz, porque eu estou vendo. Deus está me revelando o que vai acontecer quando você assumir, quando você assumir o posto de rei. Eliseu começou a chorar por ver o sofrimento que viria sobre o povo. Percebe que ele vai fazer a pergunta desta forma para Eliseu. E Eliseu disse, vai e diz, certamente não sarará, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Não porque ele morreria da enfermidade, mas porque Azael mataria ele. Porque Azael mataria ele. E o Senhor revelou isso a Eliseu. Então, no versículo 11, e afirmou a sua vista, Eliseu olhou bem nos olhos de Azael, até ele se envergonhar. E Eliseu chorou. Chorou por ver a crueldade que viria pelo reinado de Azael. Você já está entendendo o que Deus está falando através desta palavra. Esta é uma revelação de Deus. É por isso que eu, como vocês, que todos os dias estão comigo nessas lives, quando nós levantamos campanha no monte, quando nós levantamos campanha na plataforma do YouTube, neste canal, Deus me levantou no tempo da pandemia para poder trazer fortalecimento na oração para muita gente. Por quê, pastora? Porque assim como Eliseu estava vendo a situação que o povo ia enfrentar se Azael sentasse na cadeira de rei. Eliseu chorou por ver a destruição que causaria este homem se assentando na cadeira de rei. E você já entendeu o que Deus está falando esta noite. Não precisa ser expert para poder entender o que o Senhor está falando através da revelação da palavra. Se a igreja do Senhor não interceder, se o povo agora não se levantar, se o povo agora não entrar na brecha, Deus pode usar Azael como um grande castigo ou como uma grande correção, mas Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer, por isso levanta o povo para orar. Deus não quer que isso aconteça. Percebe o que o Senhor está dizendo na palavra através aqui de 2 Reis. Versículo 12. Então disse Azael, por que chora, meu senhor? Ele diz, porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel.
Porque Deus usou Samaria. Deus usou Samaria para afligir o povo de Israel. Depois de Samaria levantou os babilônicos. Deus usou. Para quê? Para trazer o povo à sentença, à correção. Para o povo largar o caminho da idolatria. Para o povo largar a apostasia. E olhar para Deus. E o Senhor nesta noite está bem claro dizendo: eu posso tanto usar Azael para trazer ao povo correção, como eu posso intervir mediante o arrependimento do povo. Eita! Dericanturérgia! Por que Deus usou Azael? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Foi permissão de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque não houve arrependimento. É por isso que eu falo esta noite, como já falei em muitas lives minhas, desde que começou essa campanha, hoje é o 15º elo desta campanha. Eu tenho falado em todas as minhas lives, volto a repetir aqui. Os profetas que estão profetizando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eles estão profetizando para um povo que não se arrependeu. Para um povo que não se arrependeu. Só que Deus só vai usar a ferramenta de castigo para alguém quando esse povo se afasta de Deus. Quando esse povo entra pelo caminho da desobediência. Mas quando um povo, uma nação, aleluia, dericanturérgia, se arrepende e volta-se para Deus em choro, pranto, rasgando o coração e não as vestes, Deus entra com intervenção divina. E o que era para acontecer não acontece. É por isso que muitas pessoas precisam entender que não é a vontade do meu coração. Que não é a vontade do seu coração. O Senhor vai olhar para uma nação que se arrepende, segundo a Crônica 7,14. O Senhor vai lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Blinda o teu povo nos 4 cantos da terra. A nação de Israel é protegida pelo Senhor. Quem ora por Israel é próspero, é abençoado. Cobre Israel com teu sangue, as autoridades israelenses, a nação, papai de Israel, cobre com teu sangue. Vai ao encontro nesta noite. Vai ao encontro, Senhor, dos Estados Unidos da América. Passa fogo em toda a Europa. Aniquila este mal. Aniquila espírito de Ben-Hadad, espírito de Caim, espírito de Azael. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eita. Eita que tá forte. Meu Deus.